Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os inimigos que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles recolherão todos os que levaram os outros a pecar, e os que praticaram o mal. Depois os lançarão na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A explicação da parábola é a alegoria, que representa a dinâmica do reino da história. Jesus instaurou o reino dentro da história e esta é feita pela ação de bons e maus. A vinda do reino, porém, entra em luta contra o espírito do mal e conduz os justos para a vitória final. A história é tensão contínua, voltada para a manifestação gloriosa do reino. Em outras palavras, no Evangelho de hoje, nós temos a explicação da parábola do joio. Para quem não conhece a parábola do joio, isso é uma coisa impossível, porque não tem como não conhecer a parábola do joio, já que é uma parábola muito lembrada dentro da igreja. Eu vou fazer uma reflexão. Certo dia, um homem acordou de manhã cedo e foi lá e semeou uma plantação de trigo. Foi lá, colocou os trigos, bonitinho, semeou os trigos lá. Os funcionários dele ajudou ele, semearam os trigos. Aí ele foi para casa, passou o dia inteiro, foi dormir, descansou. Naquela noite, o seu inimigo, aquele que tinha mais raiva dele, com vontade de estragar o seu plano, foi lá e semeou o joio. O joio, para quem não sabe, é uma planta que quando você coloca junto do trigo, ela cresce e mata o trigo. E semeou o joio no meio do trigo. Ali os dois cresciam juntos, né? Os dois cresciam e no outro dia o funcionário falou assim: chefe, devemos arrancá-los para poder jogar fora e plantar tudo de novo? Ele falou: não, deixa crescer. Quando chegar o fim da colheita, eu arrancarei tudo. E aí o joio a gente joga fora e queima. O trigo a gente separa. Aplicado nos dias de hoje, Jesus nos mostra que nós temos sim chance de mudar enquanto ainda temos tempo. Porém, nós precisamos deixar de ser joio para começar a ser trigo. É isso que relata Jesus. Enquanto nós estamos presos no mal, naquilo que nos fere, naquilo que nos castiga e incentivamos a outra pessoa a fazer o mesmo, nós entramos num caminho de fogo. Nós entramos num caminho que nós teremos o fim e não a ressurreição eterna. Aliás, para ter a ressurreição eterna, é necessário abdicar de certas coisas. Muitas das vezes a gente acha que ser católico é ser fácil, é só ir na missa todo domingo. Mas não. Ser católico também é abdicar daquilo que você tem, daquilo que você possui, que você ama tanto, mas que você sabe que você tem que deixar de lado para servir Jesus. Essa é a diferença. E não é somente ser um católico, ser um cristão. Você precisa abdicar de certas coisas. Por quê? Porque Jesus abdicou da vida para salvar o mundo. Vejam que bonito. Quer dizer, então, que eu vou ter que faltar naquele churrasco lá bonito que vai ter domingo só para ir na missa 9 horas da manhã? Tem.
Se essa for a vontade de Deus, sim. Aliás, muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque escutamos o próximo. Deixa de ir na missa um pouco. Uma vez que você faltar na missa, não vai matar, não. Por que você vai lá fazer catequese? Não precisa de fazer catequese. São os inimigos, como Jesus diz, semeando o joio no seu coração. Só que aí é que vem um ponto interessante. A terra é nossa. Jesus não diz no Evangelho, mas a terra que está sendo semeada, as sementes, é o nosso coração. Nós somos o dono daquela terra. Temos autoridade para colocar o joio e colocar o trigo no nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que se faz de gato e sapato, como se diz a expressão. Caríssimos irmãos e irmãs, em um mundo atual de hoje em dia, é comum nós vermos pessoas que se deixam levar pela opinião do outro, que se deixam levar pelo ponto de vista do outro, que principalmente, e isso que é o mais triste, deixam-se levar pelas ações da outra pessoa. Vamos lá comigo naquele lugar ali, vai ser legal. Aí você vai com aquela pessoa e não é do jeito que você esperava. Por que você foi com ele então? Não, porque ele é meu amigo. Porque eu confio nele. Porque a gente se conhece desde o prezinho. Que a gente nasceu junto. Vivemos na mesma rua. Toda vez que ia jantar, eu ia jantar na casa dele. Nós morava de frente, um de frente para casa do outro. Amizade não constrói relação. E é isso que nós devemos deixar evidente. Não podemos construir uma relação duradoura em cima de uma amizade. Por que eu digo uma relação duradoura? Eu não digo uma relação duradoura de você, eu não vou olhar na cara daquela pessoa porque aquela pessoa é meu amigo. Não. Muitas das vezes a amizade nos constrói. Mas a relação duradoura que eu digo é eu deixar de fazer as coisas que meus pais, que a minha família pede, para começar a escutar meus amigos e meus amigos me levarem para um mau caminho. A gente vai começando a ficar cego. A gente vai começando a perder os nossos olhares, os nossos horizontes. Porque a gente começa a confiar no outro. E não naquele que está nos dando a voz certa. O joio vai se instalando no nosso coração. Quanto mais nós ficamos cegos, mais o joio vai se instalando no nosso coração. Ontem eu falei sobre ampliar os horizontes. Hoje eu digo que nós devemos se abrir para Deus. Deixar com que o joio não se instale no coração, mas com que o trigo se instale no coração. Ter uma visão ampla. Este é o primeiro ponto que o Evangelho de hoje nos traz. Se nós não temos uma visão ampla para perceber o que é joio e o que é trigo, nós vamos semear aquilo que é errado. E aí nós vamos para o segundo ponto do Evangelho de hoje. Jesus nos traz que para semear o trigo no nosso coração, eu falei anteriormente, eu vou repetir novamente isso, nós precisamos abdicar de certas coisas. Mas se eu faltar naquele churrasquinho, meu amigo nunca mais vai olhar na minha cara. Talvez ele não olhe, talvez ele volte a olhar. Esses dias lá na escola, né, eu contando meus casos. Tá bom, vamos lá. Esses dias eu lá na minha escola, nós mudamos de carteira, eu e meu amigo nós mudamos de carteira. E aí o menino virou pra mim e falou assim, viu, fulano de tal não vai ficar triste de nós ter mudado de carteira, porque a gente sempre falava com ele, do nada a gente se afastou, ficou pro meio, tal. Será que ele não vai ficar triste? Aí eu virei e falei pra ele, se ele ficar triste, problema é dele. Se ele ficar triste, a ação é dele. Cabe a nós também mostrarmos por que nós mudamos para cá. Muitas vezes a gente faz as coisas, a gente está na monotonia e a outra pessoa acaba não entendendo por que a gente faz isso. Por que a gente olha com aquele olhar? E aí a outra pessoa entende, ora, que nós estamos bravos com aquela pessoa. Isto vem o ponto da atenção.
Eu falei pra ele assim: se ele estiver, se ele mudar a ação, se ele ficar bravo com a gente explica pra ele por que que a gente mudou de lugar, por que que a gente saiu de lá, que ali era melhor pra poder enxergar, e justamente era, né? Sentar no meio da sala é bem melhor pra gente poder enxergar, fica melhor até pra nós. Tudo bem que nós sentamos no fundo, mas ficou melhor pra gente enxergar, melhor pra gente entender também. Mas a gente tem que explicar para o outro com as palavras que tocam o outro. Porque senão, se a gente não explicar, se a gente achar que o outro já entendeu, a gente acaba ferindo o coração dele. E ele nunca mais olha na nossa cara. Vejam que interessante. O maior inimigo do trabalhador foi lá e semeou o joio dele. Às vezes, esse maior inimigo semeou o joio porque ele não tinha ciência do amor que o trabalhador, que o empregador tinha. E pensava que o entregador era uma pessoa má, era uma pessoa chata, era uma pessoa rancorosa. Da mesma forma, o empregador deve ter pensado isso do seu inimigo. Falta diálogo. E esse é o segundo ponto do evangelho de hoje. Se nós não temos esse diálogo fraterno entre as pessoas, as inimizades acontecem. Ah, mas aquela pessoa brigou comigo. Isso acontece, é normal. Toque em você. Você está respirando. Brigas vão acontecer. O que nós precisamos entender é ter diálogo ajuda para resolver isso. Tudo acontece. O que nós precisamos é resolver aquilo que acontece de errado. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, sem me prolongar porque já está dando 12 minutos. O terceiro e último ponto do evangelho de hoje. O que vai acontecer com o joio e com o trigo? O joio será jogado no fogo e o trigo crescerá e entrará no reino dos céus. Como assim o joio será jogado no fogo? Jesus não dá oportunidade? Pois então, veja que interessante. O que o empregador falou quando ele percebeu que tinha o joio e salada junto com o trigo? Deixem crescer. Quando crescer, nós poderemos tudo. Ou seja, o empregador deu uma chance. Deus dá a chance para que o joio e o trigo cresçam juntos. Se convertam. Que o joio se torne trigo. Que os dois se tornem um só. E que assim os dois cresçam para o reino dos céus. Porém, a gente acaba desperdiçando esse tempo. Aí quando a gente chega lá em cima, a gente tem a cara de pau de brigar com Deus. Mas faltou tempo. Mas eu ia me converter, o senhor não deixou. Mas que Deus isso, que Deus aquilo. O tempo que nós temos hoje é o tempo necessário para mudar de vida. Olhe bem para o seu relógio. Tá vendo essa hora? Veja que interessante, a hora que já passou você não consegue recuperar mais. Mas a hora que vai chegar, você consegue fazer diferente. O que você tem para fazer, que você não fez ainda, que você precisa realizar para estar perto de Deus? Mudanças. É isso que nós precisamos praticar enquanto ainda temos tempo. Porque o dia de amanhã, somente quem sabe é Deus. O terceiro e último ponto é exatamente este. Aproveitemos o tempo que ainda nos resta. Aproveitemos a vida que ainda nos temos. Porque quando nós perdemos ela, não adianta reclamar com Deus. Não adianta apertar o botãozinho de restart. Porque não vai funcionar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.